E hoje, no Persona Colorada, temos a imensa alegria, a honra de receber um baita colorado da arquibancada de cimento do Beira-Rio, um cara que é um ícone da música do Rio Grande do Sul, que leva além fronteiras a cultura musical do nosso estado, um coloradaço que tocava o seu violão embaixo das árvores do Parcão, e essa música, esse violão ganhou Brasil, rompeu fronteiras, é sucesso no Uruguai e em tantos outros lugares. Estou falando do Armandinho, coloradaço, que participa hoje do Persona Colorado. Cara, fala, galera, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Sempre um prazer enorme estar falando com essa grande nação vermelha pelo mundo afora. Time do meu coração, clube do meu coração, clube que eu amo e que temos tantas histórias, tantas coisas para contar e tantos sentimentos bons. Cara, uma alegria imensa te receber aqui, né, Armando? Cara, uma parceria de longa data, de muitos jogos no Beira-Rio. Cara, e hoje, já há muitos anos, tu é um grande representante da cultura musical gaúcha por todos os estados brasileiros. Como é que é? O que isso significa e como é que é isso na tua vida hoje? Representar todo um estado, toda uma cultura musical Brasil afora. A gente sabe que morar nos dois extremos do Brasil é sempre muito difícil a gente pôr para fora a nossa música, né, a nossa carreira, o nosso trabalho. É sempre difícil a gente conquistar os grandes centros, Rio e São Paulo, onde realmente os meios de comunicação te impulsionam de uma forma mais forte, tanto para o Brasil quanto para o mundo inteiro. Então, sendo gaúcho e principalmente ficando no sul do Brasil, hoje eu moro em Santa Catarina, moro em Garopaba, onde é um reduto de muitos gaúchos também. Eu fico muito feliz de ter conseguido romper essa barreira do sul e levar a música tanto para o nosso país, para o Brasil, quanto pelo mundo lá fora. Cara, na época de guri, como é que foi essa ligação? Vem da família? De onde vem essa ligação com o internacional? Uma ligação muito epidérmica, muito latente na tua vida. Bom, meu nome é Armando, me chamam de Armandinho e eu sou neto do Armando, que era o Armando e eu o Armandinho. E meu avô é sócio construtor do Beira-Rio, acompanhou essa transição dos eucaliptos para o Beira-Rio, acompanhou a inauguração do Beira-Rio em 69, jogo com o Benfica, gol do Cláudio Miro, e me ensinou. Eu nasci em 1970, né, no ano seguinte da inauguração do gigante da Beira-Rio, e desde pequeno ele me levava nos jogos, nas sociais do Beira-Rio, 75, 76, 79, eu acompanhei com 9 anos todos os jogos no Beira-Rio, o Campeonato Brasileiro Invicto de 79, assisti jogos que foram ícones, né, dessa campanha vitoriosa, invicta do Internacional em 79. E me lembro de gols, me lembro de jogos, me lembro de momentos, né? Lembro exatamente aquele time maravilhoso, jogar Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro, Batista, Jair Falcão, Valdomiro Bira e Mário Sérgio. Lembro o de 76 também, eu não lembro, mas vi jogar criança. O Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho Pérez, Vacaria, Caçapava, em 76 era o Batista, Falcão, 76 Valdomiro, Dario e Lula. A diferença para 75 era o Hermínio, era o Carpegiani e o Flávio, né? Que, aliás, tem muito a ver com o Inter de 2006, né? O time, às vezes, a gente confunde a escalação da Libertadores e do Mundial. E assim foi o time de 75 e 76 e o time de 79, que eu tive o prazer de acompanhar toda essa trajetória desse time invicto e inesquecível. É uma época gloriosa para as crianças coloradas dos anos 70. Nossa, cara, era fantástico. E dessa época aí, do Armandinho criança, qual era o teu grande ídolo dos anos 70? Pô, me lembro uma época que os jornais, eles traziam os pôsteres, né, dos jogadores. E Falcão, para mim, era um ícone. O Batista também foi um jogador que inclusive, um médico, amigo da minha mãe, levou o Batista no meu aniversário de 10 anos. Eu tinha um bolo do Inter e a vela era de 10 anos e a camisa do Batista era número 10. E ele apertou no interfone do meu edifício e ele bateu no meu interfone e eu atendi, alô, no meio da festa do meu aniversário, ele falou, é o Batista. E aí, tu imagina, cara, janeiro de 1980, logo em seguida do tricampeonato, que foi em dezembro, chega o Batista na tua festa de criança. Tu imagina a loucura que foi para mim aquele momento. Então, são momentos assim de criança que são inesquecíveis. Os uniformes, eu lembro de todos, a bola drible, uma bola branca, as chuteiras ainda eram pretas, né? Então, assim, são várias recordações, né, que as crianças têm dessa época. Eu lembro que o Grêmio só tinha títulos regionais, né, e a gente era tricampeão do Brasil e era a balinha vermelha pro pacotinho de balas, né? Era o Inter. Cara, e aí eu lembro de ti jogando bola no Parcão, naqueles campinhos de areião do Parcão, atrás do Campo Grande de 11 que tem no Parcão até hoje. Isso já lá no final dos anos 80, com uns 17, 18 anos por aí.
E, cara, era um boleiro metido, né? Habilidoso. Nunca pensou em jogar e seguir a carreira do futebol? Não, eu sempre fui muito franzino, né, cara? Muito magrinho, eu não tinha corpo. Eu era muito franzino, era muito leve. Então, quando se apertava a marcação, eu pipocava. E nessa várzea que a gente jogava também o time da Auxiliadora. Então, eu joguei com o Roger, joguei com o Henrique, que é o irmão do Roger, e com o Valtinho. Eram 13 irmãos e os três jogavam muita bola. E eu tive o prazer de dividir esses jogos com eles. Nessa época era 92, 91. Né? Eu me lembro que o Roger chegava com a sua bicicletinha, assim. Estava recém começando a carreira dele como jogador. E era muito bem frequentado ali, aquela várzea do lado esquerdo do Parcão ali. Tinha muita gente. As tardes ali, o futebol corria solto e corria solto. Brava, gente. Que época bem boa, né, velho? Uma época que a gente era muito feliz. Porto Alegre era uma cidade que ainda não tinha tanta violência, né? A gente, mesmo nos anos 90, a gente conseguia ainda andar solto pelas ruas e, enfim, grandes épocas. Cara, e aí, nessa época aí, que a gente conviveu e tal, e lembro bem desses jogos de bola, das tardes no Parcão inesquecíveis, ali tu já começava a oscilar, né? A música já começava a ficar muito forte no teu cotidiano. Lembro do violão, lembro do início, assim, ali, de repente, ali começando a formatar o artista que veio a se consolidar anos depois, né? E eu sempre tive uma veia muito de MPB também, até um cavaco. A gente fazia uma roda de samba também. Inclusive o irmão do Roger, o Henrique, tocava junto com a gente. Então era uma época de muita música, de muita cultura de futebol também. Foi nessa época também que a gente se conheceu, né, no Beira-Rio, tu indo pro jogo com a camisa 11 do Edu, aquela camisa Umbro, e foram momentos da Copa do Brasil de 92, que a gente acompanhou, e foi um título numa época difícil, anos 90, um título que a gente valorizou e comemorou muito. Com certeza. Cara, e aí nesse período aí tu começa, né, a tocar nos barzinhos, mais MPB, uma vertente de samba, enfim, mas mais... reggae, é isso aí. O reggae e MPB. Isso aí. E foram vários anos na noite em Porto Alegrense ali nesse sistema. Voz, violão, 2, 3 parceiros, MPB, reggae, um pouquinho de samba. Como é que foi essa trajetória inicial? Os bares da Vasco da Gama. Os bares da Vasco da Gama. Tinha o da Vieira de Castro ali, o Girassoli, né, do Edgar Poser, que abria aos domingos à noite. E eu tocava aos domingos. Tinha o Acústico Bar, na Vasco da Gama, que eu tocava nas terças-feiras. Tinha o Alambique também, que era na Vasco. Aí depois todo mundo se encontrava no SOS, né, que era um bar que abria depois das 3 da manhã, onde os músicos iam se encontrar. E desde então eu comecei a minha trajetória como músico de barzinho, até o ano de 98, que eu fui convidado para ser guitarrista da banda Black Master. E aí eu aceitei o convite, e toquei guitarra na Black Master por 2 anos, e nesse meio tempo eu entrei a fundo na cultura do reggae, e desde lá então eu não saí. Até hoje é a música que eu faço, e acabei criando esse vínculo e esse amor pelo reggae. E nesse período aí da Black Master, mais ou menos por ali, não lembro bem se um pouco antes, um pouco depois, teve uma passagem no TNT, uma banda icônica do rock gaúcho, que inclusive voltou a se formar e fez um show homérico no Araújo Viana recentemente, inclusive fosse citado no show, porque tu faz parte dessa história maravilhosa do TNT. TNT 92, o Flávio Basso, do Júpiter Maçã, tinha entrado pela segunda vez no TNT e tinha saído pela segunda vez. E o TNT tinha uma série de shows para cumprir, e eu era muito amigo do Charles e sabia tocar e cantar as músicas, então eu acabei entrando para substituir e para cumprir essa série de shows. Eu tive o prazer de poder tocar numa banda de rock de verdade e sentir a força e o trovão que é o TNT ao vivo. É um absurdo poder que essas canções têm, né, que são atemporais também. Eu tive o prazer de fazer parte e de cair com eles na estrada também. Cara, muito legal. E aí já falamos de samba, já falamos do cavaquinho, do violão, voz, violão, MPB, rock, mas foi o reggae que te pegou definitivamente, né, cara? Entrei no mundo do Marley, na cultura afro, comecei a entender a mensagem, né, a rebeldia, a luta, e acabei me apaixonando pelo reggae, e até hoje é a minha música base, a minha música de cabeceira. Eu acho que eu criei um estilo muito pessoal de fazer reggae, né? Eu considero o reggae do Armandinho, que é uma forma de um reggae mais romântico, praiano, né? Um reggae praieiro. É um reggae para quem mora na cidade grande escutar e poder se sentir com os pés na areia. E até hoje, desde do Réveillon de 2000, a Armandinho e Banda existe, né? E já vão 25 anos de carreira, de êxitos e de sucesso, desde o primeiro sucesso, a Folha de Bananeira. Cara, genial, sensacional, linda trajetória. E agora, recentemente, né, teve um dia aqui, há pouco tempo, em Porto Alegre, que, eu lembrei muito de ti, né?
porque eu acho que muita gente lembrou. Porque teve o evento da descida de skate da rampa do CAF, em Porto Alegre, que, cara, era um sonho de várias gerações, a história de descer a rampa do CAF de skate. E aí eu pensei o seguinte, bom, agora só falta, já que o Mineirinho já desceu a rampa do CAF, só falta a piscina com ondas do Guaíba, né? Pois é, aí a patrocinadora ia ter que trabalhar, cara. Eu, cara, tu te lembra do Tibuca, o bar que Claro. tinha na Zona Sul? Do Serjão e o Marcelo, o pai do Serjão, filho do Quem Marcelo. nunca participou das rodas de capoeira lá do Mestre Leca, quem nunca viu aquele pôr do sol e quem nunca imaginou naquele lugar ali quebrando uma onda perfeita. Então, esse sonho vem desde daquela época, né? E então seria um sonho, mas eu acho que aí a patrocinadora ia ter que trabalhar muito para poder pôr uma máquina ali de ondas, né? Seria lindo. Porto Alegrense, Porto Alegre é uma cidade que tem muitos surfistas, então seria muito, muito bom ver uma piscina de ondas para essa galera matar a fissura, né? Que eu, apesar, acho que porque Porto Alegre, antes de ter uma piscina de ondas, tem várias coisas que precisam ser resolvidas e então assim fica mais como um sonho. E tem coisas que imaginou pegar onda no Guaíba, né? Tem coisas Porque, sabe, assim a gente já começa a pensar num projeto de despoluição do Rio, né? Sabe que eu fui tocar na cidade de Rosário, na Argentina, e Rosário tem um rio que é tipo o Guaíba, assim, e é despoluído, tem cheiro de peixe, as famílias, elas velejam, elas têm os seus barquinhos, e eu cheguei lá e pensei, puxa, que sonho que seria ter o Beira-Rio, à beira de um rio despoluído, com um pôr do sol lindo, né? A gente como Porto Alegrense sonha muito com isso, acho que não é só eu, mas eu acho que é um sonho que todo Porto Alegrense tem, né? De poder curtir o rio Guaíba sem poluição, e é isso. E agora nós temos um exemplo perto da gente, né? A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, está sendo despoluída. A Praia de Botafogo já está balneável depois de muitas décadas, né? Olha aí. Os problemas de Porto Alegre são vários e alguns muito complexos e sérios, mas tem outros pequenininhos que podiam ser resolvidos. Se falasse há pouco do SOS, que a galera se reunia de madrugada, hoje em Porto Alegre, à meia-noite, não tem um restaurante para jantar. Mas aí pois é outra história. Cara, as baladas, né? Eu acho que essa geração nova agora então, a galera tá saindo cada vez mais. Eu acho que também a onda de violência que toma conta do país inteiro também tem deixado as cidades do Brasil um pouco inseguras para se sair. Então, faltam SOS pra gente poder chegar e curtir uma boa música de madrugada, com tranquilidade. A cidade careteou? Eu acho que as gerações novas, elas estão procurando viver mais o dia, eu acho. Eu mesmo tenho feito shows mais cedo agora, os shows estão acontecendo mais cedo, o que eu gosto, né? Eu acho legal a gente poder sair do trabalho, fazer um happy hour e curtir o seu artista preferido e conseguir voltar para casa tranquilo, sem perigo, poder dormir e trabalhar no outro dia. Eu acho muito bacana essa mudança que está começando a acontecer nessa geração dessa molecada nova. Já vamos falar mais de Inter aqui, mas tem um outro gancho aí que eu não quero perder, mano, se tu me permitires. O que o público talvez não saiba, mas o que veio primeiro na tua vida? Porque são duas coisas muito próximas, muito ligadas. Tu citasse a cultura praiana. O que veio primeiro? O surf, que é muito importante no teu dia a dia, ou o reggae? Cara, eu acho que a música, ela tá em primeiro lugar na minha vida, porque além de ser um amor, como é o surf, né, é o meu ganha-pão, é o meu sustento, é a música que tá comigo, que sustenta a minha família, que faz a máquina toda girar. Então, eu acho que a música é incomparável. E o surf também tá junto comigo, mas é um companheiro que a gente, quando vai ficando com uma certa idade também, depois de ser pai também, a gente vai diminuindo, mas continua firme e forte no meu coração, assim como a música. Cara, esse teu agasalho da Adidas aí remete a 7-9. Foi o maior time do Inter que tu viu jogar, o de 79, ou qual o maior time do Inter que tu viu jogar, o melhor? 79, pra mim. Acho que o time também da Libertadores de 2006 também é um time que me traz grandes lembranças, né? O Klemer, Helder Granja, o Bolívar, o Fabiano Heller, o Jorge Wagner, o Tinga, o Alex, aí o Fernandão, o Sobis, e ainda tinha... A gente tinha plantel também, né, cara? A gente tinha plantel, tinha o Renteria, tinha o Mossoró, tinha o Bruxinho do Abel, o Michel. Era um time que além de campeão, né, que nos deu a primeira Libertadores, era um time que tinha plantel também. Cara, Libertadores de 2006, Inter campeão, e agora eu quero saber o seguinte, ó. Vamos formar a seleção de todos os tempos do Inter e o time de todos os tempos que tu viu jogar. O teu melhor Inter e o melhor Inter de todos os tempos. Pô, pode ter duas seleções aí. Pode ser. Melhor goleiro de todos os tempos. Vamos lá. O maior goleiro do Inter é o Klemer, né? E
E porque o Klemer, ele ganhou tudo. E além do mais, ele foi um líder em campo de todas as nossas conquistas. Eu colocaria o Klemer, né, como goleiro. Lateral direito, que tu visse jogar e o maior da história do Inter. Maior da história do Inter, Cláudio. Eu acho que é o maior e o melhor. A gente teve alguns laterais direitos que foram ícones também. Tivemos alguns que foram muito bons, mas que não ganharam títulos, como o Luiz Carlos Vinck, que foi um grande lateral de direito. Tem o Ceará, né, também. Mas eu ficaria com o Cláudio Duarte. Luiz Carlos Vinck, o capitão Vinck. Exatamente. Lateral direito, né, daqueles anos 80, início dos anos 90, mas um pegou alguns anos também, e aí tem aquela história que falaram. Olímpia. Oi? O Luiz Carlos Vinck pegou o Olímpia pela frente. Eu vou te dizer, cara, é muita raça torcer pro Inter nos anos 90, cara. Muita raça. Hoje eu não tenho tanto tempo mais para ir no Beira-Rio, mas eu acho que tudo que eu poderia viver no Beira-Rio, eu vivi. Zagueiro aí eu ficaria com o Índio. Acho que o Indião é quarto zagueiro, né? Mas aí eu ficaria com o Marinho Pérez, que era um craque. Lateral esquerdo é uma posição que o Inter nunca teve uma tradição, né, cara, Tanto que tem meias que se consagraram na lateral esquerda do Inter, como o Jorge Wagner e o Alex, né? Jorge Wagner. Eu acho que o Jorge Wagner, para mim, foi um dos melhores laterais que o Inter teve. Ele batia falta, era um jogador agudo, de bom passe. Vamos por aí, Jorge Wagner. O Alex, vamos deixar pro meio de campo. Também foi um grande jogador. Meio campo, aí é difícil, meio campo. Vamos lá, volante oficial, camisa 5. Caçapava. Acho que o Caçapava foi um volante imbatível, né? Temos o Sandro também, que foi um grande centro médio. Mas eu acho que o Caçapava, né? Como primeiro homem ali, eu acho que é ele. O meio campo do Inter é uma dificuldade, né? Porque tem que tentar acomodar muitos craques, Caçapava... Batista, Jair, Falcão, Caçapava, Carpegiani. E aí vem Alex. E aí vem Alex, vem Tinga. Passaram meios de campo que foram... E aí ainda tem os meias aí para incluir o D'Alessandro... Andrés D'Alessandro, para mim, o terceiro maior jogador da história do Internacional. Primeiro Falcão, Fernandão e Dali. Falcão, Fernandão e D'Alessandro. Top 3? Top 3, pra mim. Estamos no meio campo, lá do Caçapava. Carpegiani, Falcão e o D'Alessandro. Vamos jogar com 4 no meio de campo. Naquela época eram 3, agora vamos pôr 4 no meio de campo. E o ataque, eu ficaria com Valdomiro e Fernandão. Valdomiro Vaz Franco. Esse cara significa muito, né? Valdomiro, todos os títulos, ele vem desde 69. No início ele era muito criticado, era vaiado. E depois ele pegou o pé e acabou virando um dos maiores jogadores da história do Internacional. Ele ia até a bandeirinha de escanteio e cruzava pra trás, assim, cara. E muitas vezes estava 0-0, a Coreia inflamada, aparecia o escurinho na Casa Mata, a torcida já levantava e era Valdomiro escurinho e pam, definia o jogo. Pra mim, Valdomiro é o ponta-direita do ataque do Internacional junto com o Fernandão. Klemer, Cláudio, Índio, Marinho e Jorge Wagner. Aí vai o Inter. Caçapava, Paulo César Carpegiani, Paulo Roberto Falcão e Andrés Nicolás D'Alessandro, Fernandão e Valdomiro Vaz Franco. É isso aí. E são muitos, né, que a gente deixou de fora. Tem vezes que eu tento escalar uma seleção brasileira toda formada pelo Inter. Tiveram jogadores que não foram da base, mas chegaram ainda nos juniores. Mas vamos ver ídolos do Inter que vestiram a camisa da seleção. Vamos tentar fazer uma seleção dessas. Tafarel, Luiz Carlos Vinck, Lúcio, Mauro Galvão e lateral esquerdo... acho que lateral esquerdo não... Kleber, tá bom. Kleber. Batista, número 8, segundo homem de meio de campo, Batista, Falcão e Carpegiani? Pode ser, belo meio de campo. O ataque, Valdomiro, Copa de 74, e o centroavante... E o meio campo ali, Batista, Falcão e Carpegiani, os 3 jogaram Copa do Mundo, né? Exatamente. E aí o ataque, Valdomiro, e o centroavante, aí é que aí nos pega. Tem dois que tiveram passagem por seleção brasileira que eu lembro aqui. Um, o Flávio Minuano, e o outro, o Nilmar. Nilmar, perfeito. Algumas convocações, uma ou outra. Teve o Pato, né, também. E aí falta mais um. Tafarel, Vinck, Lúcio, Marinho Pérez e Kleber, Batista, Falcão, Carpegiani, Valdomiro, Nilmar e... ponteiro esquerdo. O Alex Rafael teve na seleção, né? O Alex foi? Acho que o próprio Fernandão também teve convocação. Convocação. E o Alex teve alguma também. Então temos vários outros também. Tivemos o Aloysio, grande zagueiro do Inter. Aloysio também jogou na seleção.
Mais antigamente o Oreco lá atrás, na Copa de 58. O time que o meu avô sempre me repetia, Alfeu e Nena, Assis, Ávila, Abigail, Tesourinha, Rui, Vilauba, Motorzinho, Calitos, Chinesinho. E aí esse é o rolo compressor dos anos 40, que maravilha, cara. Sabe isso de cor? Repete aí pra nós, Armandinho, para as novas gerações aprenderem contigo. Ivo, Alfeu, Nena, Assis, Ávila, Abigail, Tesourinha, Rui, Vilauba, Motorzinho, Carlitos e ainda tinha o Chinesinho. Era um time, rolo compressor. Tesourinha de seleção brasileira também, né? Total. E o Neudimar aqui lembra de um outro jogador de seleção brasileira, o Tyson. Tyson, bem lembrado. O Tyson também, meu amigo, meu amigaço. Já cantou nos meus shows, já subiu no palco, já cantou Ana Lua comigo. Tyson, ele é melhor atacante ou melhor cantor? Ele? Olha, ele é um craque de bola e um cantor esforçado. Boa. Armando, o dia mais feliz teu com o Internacional? Foi um jogo que eu assisti depois de um show no Rio de Janeiro. Tava num hotel na Barra da Tijuca e acordei para assistir a final do Mundial de 2006. E foi um jogo que eu assisti no Rio de Janeiro. E foi um jogo inesquecível. Eu me lembro que eu tinha um amigo meu que é gremista doente, e sempre que a gente começava a discutir sobre futebol, né, nas nossas épocas escassas de títulos, e quando eu argumentava, ele me olhava no olho e dizia assim: sabe quando que vocês vão ser campeão do mundo? Olha pra mim, nunca! Cara, quando entrou aquela bola do Gabiru, cara, eu via a feição dele na minha frente, e eu, cara, desengasguei de tudo aquilo que eu escutava, e comemorei como um louco, desci lá pra rua no Rio de Janeiro, pulava pelas ruas. Fiquei louco, cara. E 92 também foi um título que eu comemorei muito, numa época muito difícil. Invadisse o campo também pra tirar um pedacinho da grama do Beira-Rio? Não, eu não invadi. Sabe que eu invadi o campo no Campeonato Gaúcho de 2002? Invadi o campo, dei a volta olímpica, foi um título que estava engasgado também, numa época difícil. Eu me lembro, quando eu invadi o campo, eu me lembro que eu olhei no olho do Michael Librelato, falecido, e dei a volta olímpica naquele título de 2002 e arranquei um pedaço da grama no Beira-Rio, plantei num vasinho e que ficava em cima do tanque do meu apartamento, e aquela grama, ela nasceu e caiu para baixo. Foi um título que eu também jamais eu vou esquecer, num ano bem difícil, né, que a gente passou, o ano de 2002. E no ano que tu já tava estourado, né, cara? Já tava na estrada, tava com o meu primeiro disco, com Rosa Norte, com Sentimento, Outra Noite que Se Vai, Balanço da Rede, Ursinho de Dormir, Folha de Bananeira, muitas músicas estavam tocando já naquele ano, e foi um ano em que eu dei o impulso para minha carreira, no ano de 2012. Recentemente, agora há poucos dias, tu estivesse em Porto Alegre, no Festival Turá, fizesse um show em Porto Alegre, tu chegasse a ficar 3 anos sem tocar em Porto Alegre, ali na época da pandemia, pós-pandemia, e aí no ano passado, especialmente, fizesse um show no Araújo Viana. Eu estava lá, tive a alegria de te ver no palco. Que legal. E, cara, o Araújo Viana completamente lotado, os ingressos estourados, com vários dias de antecedência. Como é que é a emoção? E faz show de casa cheia no Brasil inteiro. E muito sucesso no Uruguai, inclusive. Na Argentina, no Peru também. Que loucura. Portugal também. A gente também vai quase sempre para Barcelona. A gente toca Londres também, a gente já fez 3 anos seguidos. A Austrália, a gente já foi 2 anos e agora a gente está voltando em maio desse ano. Em Portugal a gente toca para portugueses e para brasileiros. Na Argentina a gente toca para argentinos. No Uruguai a gente toca para uruguaios. Mas na maioria das cidades, tipo das cidades da Austrália, a gente toca para brasileiros. Londres a gente toca para brasileiros enlouquecidos. Em Barcelona também a gente toca para brasileiros. Então a gente também leva a nossa música pelo mundo afora. E eu fico muito feliz de ter conquistado e ter conseguido trazer para fora a música gaúcha, né? Que é a música que é a minha cabeceira, a música do meu coração, da cidade, do estado, da minha vida, que é o Rio Grande do Sul. E é especial fazer show em Porto Alegre? Cara, é especial fazer show em casa. Eu fico muito apreensivo, porque Porto Alegre é muito crítico com o meu trabalho, porque eles viram tudo acontecer. Eu acho que é uma cidade que viu eu começar na minha carreira musical, então é como a gente fazer um show pra mãe da gente, né? A gente quer mostrar que o bom filho a casa torna. Cara, tu falasse há pouco, né, da satisfação, da alegria, né, do sucesso no mundo inteiro, aí shows em Londres, na Austrália.
Claro que imagino que tu não imaginavas isso lá no início dos anos 90, tocando nas rodas de samba, tocando violão no Parcão. Não, Cara, não, mas quem te conheceu lá atrás sabe que isso foi trilhado e foi muito merecido. Porque tu sempre acreditou, de alguma forma, no viver da música, no buscar isso. E eu costumo dizer em rodas de amigos, pros mais jovens e tal, que meus sobrinhos e sobrinhas, que são teus fãs e tuas fãs, que, cara, é um exemplo a ser seguido, porque trilhou o caminho, todo mundo dizia na volta, é difícil, alguns viviam dizendo, vai dar certo, e tu nunca desististe. É um exemplo de superação e de convicção. Foi muita luta. Eu saí do barzinho, eu cansei de tocar em bar vazio, e no fim eu tinha que pagar a minha consumação, as cervejas que eu tomei. E eu aprendi que a gente tem que cativar o nosso público, e tocar para 1 milhão de pessoas, para mim é a mesma coisa do que eu tocar para uma pessoa num bar. A gente tem que cativar o coração de uma pessoa como a gente cativa o coração de 1 milhão. E é isso que eu trago das épocas de luta, das épocas de barzinho, das madrugadas viradas, mal dormidas, né, da pouca grana, porque eu saí de casa e a minha mãe disse, se tu for embora daqui, tu vai ter que lutar, né, eu não quero que tu saia de casa, então eu não vou te ajudar. E foi um desafio para mim, eu sair de casa e começar a viver de música em Porto Alegre, que a gente sabe como é difícil. E deu certo, depois de muita insistência, muita luta, a gente conseguiu. E sempre com o Colorado no coração, indo por todo esse mundo lá fora. Cara, e o Internacional, que atingiu o topo do mundo, hoje vive um momento delicado, inclusive no Campeonato Brasileiro, né? Qual é o sentimento desse momento, Armando? O que a gente pode passar para a torcida do Inter nessa reta final complicada de ano pro Inter? Cara, eu acho que a gente perdeu uma coisa fundamental, cara, que é o fator Beira-Rio. Eu acho que a fotografia da torcida do Inter, ela mudou. É claro que nós vivemos numa época em que a torcida não tem como administrar uma torcida popular com a violência que tem, infelizmente, hoje em dia. Então, o Beira-Rio, desde que se reformou, ficou um estádio lindo, mas às vezes eu acho que é um estádio que eu sinto um pouco a torcida longe do time, né? Eu acho que a Coreia faz muita falta, eu acho que aquele anel de força que ficava em volta do campo quando o jogo estava morno, ela incendiava no segundo tempo, jogava o Inter para cima. Eu acho que a força daquele espaço da geral que ficava no gigantinho, que tu pagava 5 pila, e eu acho que aquela coisa bruta que tinha da torcida, eu acho que a gente perdeu, e eu acho que a gente tem que retomar esse fator Beira-Rio, né? Eu acho que é fundamental para um time que tem planos, a gente ganhar em casa. O Internacional tem que voltar a fazer pressão em casa e levantar o grupo, sabe? Eu acho que esse grupo do Internacional nos mostrou, numa determinada época, um bom futebol. Acho que no Brasileirão do ano passado a gente teve bons momentos, era um time que marcava em cima, tivemos grandes vitórias, conseguimos a vaga para a Libertadores, e que de um tempo para cá começou a desandar, não sei porquê, né? Acredito que é muito difícil a gente também, cara, em questão financeira, a gente bater com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras e outros times tem muito mais grupo que a gente, né? Eu acho que todas as nossas conquistas a gente tinha grupo, a gente tinha reservas, né? Eu acho que hoje está mais escasso, né? Então eu acho que num campeonato de pontos corridos, o Internacional tinha que ter mais plantel, tinha que ter um maior investimento financeiro para poder bater de frente com os outros times do Brasil. A gente torce, período, né, cara? Parece que agora mais ainda, né? A gente torce, a gente vai acreditar até o fim, né? Eu acho que internamente a gente sempre tem aquele ranço, aquela reclamação interna, mas que eu acho que no momento agora não é hora de vaiar. Eu acho que a gente está num momento muito delicado, eu acho que a gente tem que incentivar o time, e depois que acabar o campeonato, sim, a gente repensar numa nova forma de levar o futebol do Esporte Clube Internacional, que é o maior clube do mundo para mim. Qual a importância do Internacional na tua vida, Armandinho? Eu acho que o Internacional, ele foi a primeira emoção de lágrimas que eu tive na minha vida, na minha infância. Eu acho que foi o primeiro choro de alegria que eu tive na minha vida. Foi com o Esporte Clube Internacional, e eu jamais vou esquecer desses momentos de choro, de emoção, escutando a narração do Armindo Antônio Ranzolin, Lupe Martins, Laerte, Belmonte, Lazier, essa galera toda, o Haroldo Souza, na voz dessas pessoas todas, aí eu tive as minhas primeiras emoções. Então
eu agradeço ao Internacional por me ensinar a chorar de felicidade. É isso. Cara, emocionado, feliz da vida pela tua presença aqui no Persona Colorada do canal do Inter. Mandinho, meu brother das antigas, esse exemplo de persistência, de talento. Cara, muito obrigado. Valeu, quero mandar um abraço para toda a torcida colorada. Vamos acreditar até o fim, a gente tem que incentivar. Depois a gente conversa. Mas vamos incentivar Colorado sempre. Valeu?